Sejam todos bem-vindos ao canal. Você está na Fastlan Network, seu canal de soluções em telecomunicações. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Pessoal, vale uma explicação rápida aqui sobre esse conteúdo. Eu já tenho um vídeo anterior no canal onde eu trato sobre Firewall, só que é um vídeo de 2016, o áudio não está muito legal, o microfone era uma porcaria naquela época, não que hoje seja excelente, mas está um pouco melhor. E foi um vídeo que ficou muito comprido, muito longo, as pessoas acabam não vendo tudo. Então eu resolvi criar esse vídeo aqui, um vídeo mais curto, onde eu vou tratar sobre Firewall também, mas tentarei ser mais sucinto no assunto. Então, como está na chamada do vídeo aí, eu vou falar sobre input, sobre forward e sobre output, ok? É o básico que a gente precisa saber para configurar um bom Firewall. Então, se você trabalha num provedor de internet, ou se você tem microtik no seu ambiente empresarial ali como equipamento de borda, essas regras aqui vão ser super importantes para você desenvolver um trabalho bacana. É o básico do que você precisa para desenvolver um trabalho complexo no futuro se precisar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então, pessoal, vou começar aqui falando sobre input, que é onde eu vejo que a maior parte do pessoal comete alguns equívocos na hora de configurar regras. Input é em relação ao equipamento aonde eu estou aplicando aquelas regras, ok? Então, se eu estou aplicando regras aqui no roteador de Nova York, ó, nesse roteador aqui, input tanto faz se vem pela Ether 2 ou se vem pela Ether 1, né? Eu vejo muitas pessoas confundindo, achando que input é o que está entrando para minha rede local, por exemplo, né? E não, input é tudo que tem como destino o equipamento onde eu estou aplicando aquelas regras. Então pode ser via Ether 2 ou via Ether 1. Isso é input, tá? É em relação ao equipamento que eu estou configurando. Desculpa ser repetitivo, mas é importante fixar isso. Uma vez isso explicado, vamos aplicar uma regra aqui. O que eu vou fazer? Eu quero proibir que tentativas de ping sejam executadas, né? Eu não quero que tenha sucesso quando vindas da internet. Então eu vou aplicar uma regra específica para Ether 1, ok? Eu já tenho aqui o inbox aberto, né? Caso eu não tenha explicado a topologia ainda, vai um adendo aqui. Tudo que envolve configuração de IP e configuração de rota para esse cenário funcionar já foi testado previamente e validado. Então, não vou entrar nesse mérito aqui. Caso você queira verificar algo nesse sentido, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo para você falando sobre. Beleza? Então, olha aqui, ó. Eu estou no roteador de Nova York e eu vou criar uma regra para evitar que tentativas de ping tenham sucesso na minha Ether 1, que é a minha interface aqui que fala com o mundo. Para isso, eu vou na aba IP, Firewall, aqui ó, em regras de filtro, eu vou criar uma nova regra. Na aba General, eu vou mudar para Input e aqui eu vou ser bem específico, tá? Eu vou dizer o seguinte, olha só, eu quero criar uma regra para input, né, para sentido de entrando no meu equipamento, tudo que tiver como destino o que? O meu endereço IP da interface que está de cara para o mundo, que no caso aqui, ó, 200.200.200.002. Então, fiz específico aqui. Qual o protocolo? ICMP. Eu não quero que ninguém tenha acesso via esse protocolo. Eu poderia ser mais específico aqui com relação à interface, mas eu não vou colocar nesse momento. E aqui em Action, eu vou dar um drop. Bem específico. Então, se for sentido input ao meu equipamento e o endereço de destino for 200.002, que é esse cara aqui, o que você faz? Você dropa, ponto. Para isso, eu tenho aberto aqui, ó, outra RB, Califórnia, e vou tentar executar um ping para esse cara lá. Então, ping 200.002 e vou tomar um timeout, ó. Por quê? Porque existe uma regra aqui específica. Se você olhar aqui, ó, a contagem de bytes e pacotes no roteador de Nova York, tá rolando, porque a regra tá sendo aplicada, tá sendo validada. Olha só, agora se eu abrir aqui a CLI do user 2 aqui, por exemplo, já tinha feito um teste aqui anterior, mas olha só, então vou dar aqui um ping 10.2.2.2, que é o endereço IP da Ether 2 aqui do roteador de Nova York, ó. Isso funciona. Por quê? Porque a regra que eu criei foi bem específica com relação a onde eu queria bloquear. Deixa eu colocar esse aqui para cá. Tá meio confuso aqui. Então funciona e da rua lá, né, do mundo continua sendo bloqueado. Então, ok? Vou pegar aqui de novo. Se eu vier aqui agora e desativar, der um disable nessa regra aqui, ó, pode reparar que o roteador da Califórnia vai voltar a ter acesso, porque parou de funcionar, voltou a funcionar o padrão do microtik, que é aceitar tudo. Então, pessoal, a chain input é bem simples. É só se atentar a isso.
É input em relação ao equipamento que eu estou aplicando aquela regra. Fora isso, não tem muito mistério, não vou se alongar muito aqui não. É o básico que você precisa para tomar outras decisões no futuro. Vamos então para o próximo cenário, que é o cenário de forward. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre forward. O que o forward é de forma resumida? É tudo que passa pelo meu roteador, mas que o destino final não é ele. Então, se o meu usuário aqui 2 quer pingar a interface Ether 1 do roteador da Califórnia, que se eu quiser aplicar algum tipo de restrição nessa comunicação, isso vai ser aplicado na chain forward, porque é algo que está passando pelo meu roteador e o destino final não é ele, beleza? A gente vai ver dois exemplos disso aqui. Então eu vou voltar aqui para o roteador de Nova York, esse cara aqui, ó, e agora eu vou criar aqui novamente IPFire, né? Regra de filtro, chain forward. Posso ser mais específico, mas eu não vou deixar. Eu quero ser bem genérico nesse caso aqui. Então, tudo que estiver passando pelo meu roteador, vou dar um drop. Lógico, isso aqui não vai ser o mundo real. Lógico que a gente vai ser bem mais específico na hora de gerar esse tipo de configuração, mas eu quero deixar um exemplo bem genérico aqui, tá? Eu posso deixar bem específico, bem genérico, não tem problema não. Então, olha só, tudo que estiver passando pelo meu roteador, tá? Sem restrição nenhuma, o que eu faço? Eu dou um drop. Então, olha aqui, eu vou abrir novamente aqui o meu user 2, tá aqui, ó, e agora eu vou tentar pingar a interface Ether 1 do roteador da Califórnia. Então olha aqui, ó, ping 200.001 e toma ali timeout, porque existe uma regra aqui, ó, se você olhar, tá contando o pacotinho aqui, ó, pacotinho em bytes, ó, tá uma regra bem genérica. Então, tudo que estiver passando pelo meu equipamento, ele está tomando um drop ali, tá? Vou mexer nessa regra aqui agora, vou voltar aqui na regra de forward. Olha só, vou ser um pouco mais específico agora. Tudo que estiver passando pelo meu equipamento, só que tenha como endereço de origem, por exemplo, a minha rede local. Então, tudo que estiver passando pelo meu equipamento que tenha como endereço de origem a minha rede local. Foi um pouco mais específico. Se eu tivesse uma outra rede aqui, essa regra só se aplicaria, por exemplo, à rede lógica 10.220/24. Para que isso aqui vai servir, pessoal? Nesse caso aqui, eu só estou impedindo a comunicação agora nesse sentido aqui, de dentro da minha rede para fora, porque eu disse que o endereço de origem tem que ser esse. Aonde isso aqui vai se aplicar? Se eu vier aqui agora no user 1, ó, user 1 vai ser o usuário do outro lado aqui do processo, né? Tá lá do outro lado lá. Se eu tentar pingar, por exemplo, primeiro eu vou tentar pingar a interface, eu vou voltar a aplicar essa regra aqui no roteador de Nova York, ó. Então eu vou tentar pingar o 200.002 a partir do user 1 que está dentro da rede local do roteador da Califórnia. Então ping 200.002. Tem que dar timeout, porque eu tenho uma regra aqui aplicando a isso, certo? Ok, deixa eu passar aqui. Agora olha só. Se eu tentar um ping em 10.222, que é o endereço da interface Ether 2 do roteador de Nova York, ó, eu tenho sucesso. Porque a regra que eu criei aqui para drop de input, ela é bem específica a essa interface. Então, por mais que eu não tenha comunicação XMP nessa interface aqui, quando eu tento acessar a interface local do equipamento, eu tenho um sucesso, né? E o forward aqui, ó, que eu apliquei, ele é específico para conexões que sejam oriundas da minha rede local. Se eu tirar isso aqui daqui, ó, então eu peguei aqui e dei um drop para tudo que estiver passando por aqui agora. Vou voltar aqui no user 1 dentro do roteador da Califórnia e vou tentar executar o mesmo teste de ping novamente. Tenho que ter falha. E não tive falha. Vamos verificar o porquê. Ah, ok. É porque acabei de falar isso e eu não tô seguindo a regra. Porque o destino aqui, ó, o 10.002 é o próprio equipamento, não é alguém dentro da rede. Por isso é que eu tive sucesso. Deu para ficar claro? Foi um erro que eu não esperava, quer dizer, foi um erro não, né? Foi um acerto que eu não esperava que desse, mas serve muito para exemplificar aqui a nossa topologia. Eu pinguei aqui o 10.222, que é o IP da interface local do roteador de Nova York aqui, da Ether 2. Como é para ele mesmo, pô, beleza, porque a regra que eu tenho aqui, ela é bem restritiva com relação ao que chega da internet, porém eu deixei habilitado aqui para pingar internamente. Agora olha só, se eu tentar pingar se eu não me engano, deixa eu só verificar aqui qual é o IP do user 2, eu não lembro. Show IP.
Ó, o IP do user 2 é 10.22.200, que é esse cara aqui. Então, a partir do user 1 que está aqui, eu vou tentar pegar esse cara. Ping 10.22.200. Agora sim eu tenho um timeout. Por quê? Porque o pedido que está saindo do user 1 e está chegando no user 2 faz um forward pelo roteador de Nova York. Entendeu? Olha só, se eu desativar a regra de forward a partir do user 1, eu tenho sucesso. Entendeu? Porque a regra está passando por aqui e ele não está mais restringindo. Deu para ficar claro? Foi um erro que eu não esperava que acontecesse, mas foi muito importante para o nosso aprendizado aqui. Então, aqui ó, forward, não importa de onde venha, eu dou um drop. Agora olha só, vou inverter esse processo. Eu vou criar um forward, porém, se o endereço de origem for 10.1.1.0/24, vou colocar aqui a barra que eu não coloquei, 10.1.10/24, continuo dando drop. Deixa eu habilitar aqui a regra. Com isso, eu impeço essa comunicação nesse sentido aqui. Vamos ver se vai se aplicar. Então, estou no user 1, vou tentar acessar novamente 10.22.200. Vou ter um timeout. Agora, se eu for aqui para o user 2 e tentar dar um ping na interface WAN do roteador da Califórnia, espero ter sucesso. Olha lá, sucesso, porque eu fui específico e disse em qual destino ou a partir de qual rede lógica eu espero que aquela regra seja aplicada. Pessoal, ficou claro como funciona a chain forward? Simples, funcional, espero que tenha ajudado. Vamos para o próximo cenário. Beleza, pessoal, vamos lá. Vamos falar agora sobre output. Output é o cenário menos complexo que exige, por mais que algumas pessoas queiram complicar. Normalmente, quando a pessoa está no nível paranoia muito grande, ela marca por default que o output vai ser drop e ela começa a ter um monte de problemas depois disso. Então, o output, inversamente ao input, vai ser tudo que está sendo gerado no meu equipamento, a partir do meu equipamento. Então, o output, por exemplo, aqui no roteador de Nova York, vai ser no sentido saindo de Ether 1 ou saindo de Ether 2. Por mais que aqui seja minha rede local, se eu estou aplicando uma regra de output a Ether 2, ela é out, como o nome já diz. Se eu estou aplicando uma regra aqui em output na Ether 2, é output, ponto, tá? Então, pessoal, geralmente, se o seu roteador está executando, utilizando algum recurso para responder algo a partir dele, subentende-se que alguém já solicitou aquele primeiro acesso. Vou dar um exemplo. Eu estou tentando conectar via SSH no meu roteador de borda, ok? Então, inicie a conexão. Se eu conseguir iniciar a conexão e ele vai responder, subentende-se que aquela pessoa que está iniciando aquela conexão tem permissão para isso. Então, geralmente você pode marcar só para ele o output a partir de conexões estabelecidas. Tem uma série de fatores nesse sentido. Então, o padrão aqui é deixar o output como accept ou nem mexe, porque o policy default do MikroTik é accept para tudo, então não tem por que mexer. Vou fazer um exemplo básico aqui do que seria uma configuração, mas sem muito mistério. Se eu vier aqui na chain output e fazer o seguinte, olha só, eu vou pegar uma coisa básica aqui, também vou utilizar ICMP, ó, só para fazer um teste, e vou dar um drop. Cadê o drop? Drop. O que eu estou dizendo aqui? Olha só, tudo que eu não apliquei nenhuma interface, é importante. Então agora eu vou utilizar a opção interface que eu não tinha utilizado ainda. Ó. Tudo que sair pela interface WAN, né? É ter uma aqui do roteador de Nova York, que o protocolo foi ICMP, eu dou um drop. Então se eu abrir o terminal aqui e a partir desse equipamento tentar pingar o IP da interface WAN do roteador da Califórnia, então aqui é 200.0.0.1, vou ter um ponto a mais aqui. Ó, pacote rejeitado, porque existe uma regra ali aplicada que impede essa comunicação. Entretanto, se a partir do meu host local aqui, ó, user 2, e eu executar o mesmo teste lá, ó, vai funcionar. Por quê? Porque para o user 2 comunicar com a Ether 1 aqui do roteador da Califórnia, ele não usa o output aqui, ele utiliza o forward, a gente falou disso anteriormente, lembram? Então, quando o roteador de Nova York quer falar, por exemplo, através de ping, testar conectividade com o roteador da Califórnia nesse IP aqui da interface WAN, ele está utilizando o output, porque é ele executando a ação. Quando o user local tenta executar a mesma ação, não é que essa conexão chega aqui, ele avalia e retransmite. Aqui acontece
acontece um forward. Por isso que no roteador, no user local, funciona e no roteador não, beleza? É o mais simples que eu consigo passar para vocês sobre como funciona a regra output. Então, pessoal, antes de finalizar esse vídeo aqui, se esse vídeo foi importante para você, se conseguiu agregar algum conteúdo e você conseguiu sanar alguma dúvida que você tinha com relação à configuração de Firewall, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário que é importante para a gente também, para que o nosso vídeo tenha relevância, marca aquele sininho chato ali para receber notificação quando tiver algum vídeo novo, isso é importante e ajuda no nosso trabalho. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até um próximo vídeo.